Olá, sou Denis Jardim, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Estou aqui representando o LACOG Gênito Urinário junto da Oncologia Brasil na cobertura do Congresso Europeu de Oncologia Clínica. E agora acabou de ser concluído o primeiro dia do congresso, esse que promete ser um congresso bastante interessante na área de tumores geniturinários. E eu vou dar um resumo de dois trabalhos bastante interessantes que foram apresentados hoje na sessão oral de câncer de próstata. O primeiro deles era um estudo bastante aguardado, chamado estudo ERA-223, que é um estudo randomizado de fase 3 que incluiu pacientes com câncer de próstata metastáticos, resistente à castração, pouco sintomáticos, com metástases ósseas, pelo menos 2 metástases ósseas, que esses pacientes foram randomizados para receber abiraterona como monoterapia associado ao prednisona ou abiraterona com radium-223 por 6 ciclos. Esse estudo era aguardado de maneira bastante importante porque previamente já tinha um comunicado à imprensa que havia aumentado o número de fraturas no braço combinação. O desfecho primário desse estudo era demonstrar se a associação de radioabiraterona aumentaria o tempo livre de eventos esqueléticos sintomáticos. E o estudo foi negativo. Numericamente, a abiraterona sozinho, que era o braço placebo, foi inclusive superior, sem contudo significância estatística. Sobrevida global também não foi diferente entre os estudos, esteve ao redor de 30 meses em ambos os braços, mas o mais interessante é que a associação de rádio e abiraterona aumentou o número de fraturas dos pacientes, tanto fraturas patológicas como fraturas não patológicas, incluindo as fraturas por osteoporose. Numericamente, houve quase um triplo no número de fraturas nos pacientes que foram expostos à abiraterona mais rádio. Também, de maneira interessante, esse estudo demonstra que o uso de agentes modificadores da saúde óssea, chamados Bone Modifying Agents, eles reduziram o número de fraturas, sem, contudo, amenizar o prejuízo que foi causado pela associação de rádio. Então, em conclusão, esse estudo mostra que a associação de rádio, em primeira linha, com a câncer de próstata resistente à castração abiraterona, não melhorou desfechos, inclusive saúde óssea, e ocorreu um prejuízo no número de fraturas. O outro trabalho bastante interessante foi um estudo randomizado de fase 2, conduzido pelo grupo canadense, que comparou para câncer de próstata metastático resistente à castração de prognóstico ruim, ou seja, aqueles pacientes com metástases hepáticas ou que progrediram menos de 12 meses do bloqueio androgênico ou com outras variáveis como performance ruim, metástase visceral, etc. Randomizou para esses pacientes receberem abiraterona ou enza em um dos braços como primeira opção ou a outra opção com cabazitaxel. Então, perguntando para essa população de alto risco, fazia diferença quimioterapia ou então um agente hormonal de nova geração. O estudo mostrou, em resposta de PSA não houve diferença, sobrevida global igual entre os braços, a única diferença é que houve uma taxa de benefício clínico um pouco superior com o cabaz em relação à abioenza, um ganho ali de 20% nesse critério. Isso teve muito mais às custas de doença estável do que efetivamente resposta. Então, apesar de ser um estudo de fase 2, talvez seja um dos poucos estudos randomizados que compara químio versus novos agentes, principalmente para a população de alto risco. Então, foram 2 papers bem interessantes e com isso agradeço a atenção de vocês.